Bom, olha, amanhã vai ser lançado em Teresina o livro Direito Eleitoral. É uma coletânea de artigos, vai ser no auditório da OAB. E um dos signatários do livro é o advogado Daniel Oliveira, que coordena esse lançamento. Doutor Daniel está aqui comigo. Boa noite, doutor Daniel. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os telespectadores da TV Antena 10. Qual é a proposta desse livro? A proposta desse livro, Pedro, é trazer um foco e uma visão da justiça eleitoral, da nossa democracia, a partir de um olhar de quem observa o funcionamento da justiça e da democracia no Piauí. Piauí tem sido palco de relevantes processos e temas relacionados, ora a cassações de mandato, ora a mudanças de jurisprudência no próprio TSE. Isso significa que a realidade do sistema eleitoral no nosso estado, ela é uma realidade que mistura, ora, protagonismos no avanço de alguns temas da justiça eleitoral e, ora, também a comprovação da deficiência da própria a fiscalização da justiça eleitoral. E aí, por exemplo, nós temos artigos discutidos neste livro, nesta obra, como o do colega Djalma, que fala da importância de termos quadros próprios na justiça eleitoral do Brasil e também do Piauí. Também há um artigo da doutora Carla, que avança no sentido de decidir e de aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção eleitoral e ao abuso de poder nas eleições. E aí nós estamos trazendo esses temas relevantes. Um dos artigos eu também destaco a história da justiça eleitoral no momento de um ano como esse, em que celebramos os 25 anos da Constituição da República, e aí temas e fatos históricos são retratados, assim como as perspectivas futuras, né? O que podemos esperar do direito eleitoral e da justiça eleitoral nas próximas décadas no Brasil e no Piauí. A quem interessa esse livro? Esse livro interessa-se à sociedade em geral e principalmente aos profissionais do direito, né? Acadêmicos, estudantes, operadores do direito como um todo, e também magistrados. Nós temos um colega magistrado como o Dr. Paulo Roberto, que avança em temas deste livro como a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Apesar do tema já ter sido pacificado no Supremo, dá-se também uma visão diferenciada que pode inclusive influenciar nas decisões da própria Corte no ano de 2014. Aqui tem artigos, são opiniões, comentários, sim, mas tem também jurisprudência, tem decisões? Sim, nós temos decisões e analisamos também várias decisões do TSE, né? Um artigo da doutora Anne avança, que é colega servidora do Tribunal de Justiça do Piauí, avança, por exemplo, na temática do chamado ativismo judicial, como o Supremo Tribunal Federal se comporta, ora diante de determinada jurisprudência, se interpreta de uma forma, ora, de acordo com um outro caso específico analisado pela colega, se comporta de uma outra forma. Então, a falta de parâmetros também de racionalidade, digamos assim. Isso, tem até um exemplo, que é esse caso recente da redução das bancadas, né? Isso. Essa resolução que o TSE lançou, que está dando essa polêmica toda, que agora tem um decreto legislativo no Congresso e tem ações Nacional, no STF. No STF. E esse arcabouço, né, a ideia de você harmonizar mais os poderes da República, transforma esse livro em algo essencial, porque aqui também se discute muito disso, a necessidade dos poderes da República estarem trabalhando de forma mais harmônica, porque esses conflitos que existem significam que algo não está normal, algo precisa ser aperfeiçoado na democracia brasileira. Tem outro item também interessante, doutor Daniel, não sei se o livro trata disso. Sim. Eu acompanho diariamente as sessões do TRE, diz respeito à sintonia entre o primeiro grau e o segundo grau. Claro, não é obrigado a haver a convergência, a divergência sempre existe. Faz parte da democracia. Faz parte, inclusive está na própria lei, né, que é quando se reforma uma decisão. E eu me recordo, certa feita, eu estava no tribunal velho ainda, ali diante do prédio velho da praça. Prédio antigo, né? E teve um julgamento lá, julgava-se um vereador de um município do Piauí, não lembro qual é a cidade. Então, eu achei interessante porque o resultado
desse julgamento deixou muita gente assustada, porque ele foi modificado no curso da votação. Observe só, a votação estava 5-0 pela cassação do vereador. Estava cassado, né? Eu estava lá assistindo. Praticamente morto. E aí os colegas jornalistas saíram todos e eu fiquei. Até o final. Eu digo, olha, eu vou esperar o final, porque... mas já está cassado. Ninguém mais pode ser 5-1, ninguém sabe, né? E fiquei. Bom, e o último voto foi do juiz José Acélio Corrêa. José Acélio, que é juiz jurista, né? Isso. José Acélio. Então, ele fez uma brilhante explanação, e parecia até mais um advogado do vereador. Eu sei que no final, o voto dele foi tão bem qualificado, que toda a corte refluiu da opinião. A começar do relator, que à época era o juiz federal. Foi refluindo. Senhor presidente, eu quero reformar meu voto, quero acompanhar a divergência. Pá. Quando terminou, foi 6-0 a favor do vereador. E eu corri para a televisão e vim dar do bolso que ele tinha sido absolvido. E ninguém acreditou. Perdendo de 5-0. O colega ligado para mim, mim, rapaz, você está doido, rapaz. Então, são fatos assim que eu quero chamar a atenção, que um livro como esse pode muito bem ressaltar a relevância do poder, das decisões. Da justiça e você do poder acompanhar judiciário. de perto. O que se vê, Pedro, na verdade estava se até discutindo outrora a temática do mensalão, o que se vê realmente é um avanço do poder judiciário hoje no Brasil. Isso se deve a vários fatores e também há, de certa forma, um avanço e um protagonismo da justiça eleitoral em muitos casos, né? Ora, você pode olhar esse fato como um viés negativo, olha, então, se a justiça eleitoral está sendo protagonista é porque pode-se entender que o povo não está sendo, né? A soberania ou o resultado da eleição não está sendo respeitado. Mas, por um outro lado, a própria existência da justiça eleitoral significa o respeito à vontade popular quando ela, por um ou outro motivo, não foi respeitada. Então, a existência do abuso de poder na eleição, e aí você vem o poder judiciário não para reformar a soberania popular, mas para proteger a Constituição. Então esse tema e outros pontos de vista são abordados no livro e aí cabe a cada um adotar o que entender melhor, né? A ideia do livro não é formar uma opinião, ao contrário, é suscitar o debate e cada um com a leitura tire as suas próprias conclusões. É como o papel de um bom jornalista, eu diria. É bom lembrar que as instituições, os poderes existem e trabalham em função do povo, né? Sem dúvida. É como está lá na Carta Política, né? Seu artigo 1º, todo poder emanando do povo e seu nome será exercido. Então, tudo que existe, as pessoas não sabem, não avaliam às vezes. Claro, nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Mas a importância dos poderes para a população. Sem dúvida. É feito para ele, a população. Tem um tema que é discutido também nesse livro, Pedro, que trata exatamente da diferença da representatividade. Nos séculos passados, século XVII, XVIII e XIX, o que se via no mundo todo e também no Brasil era chamada representação por autorização. O povo dava como se fosse um cheque em branco para os seus representantes e lá eles exerciam seus mandatos livremente. Hoje não, é uma representatividade por responsabilidade. É acompanhado mesmo. Acompanhado, fiscalizado, tanto pelo povo, quanto pelo judiciário, quanto pela imprensa. E isso significa uma mudança fundamental. O que antes era uma representatividade dita por autorização, está autorizado. Então, cada congressista, cada representante do Poder Executivo fazia o que bem entendia, o que achava que era o certo. Agora não, você tem a fiscalização da imprensa, você tem uma constante e permanente vigilância da sociedade. E isso é importante porque significa que o povo vigilante e a população fiscalizando o judiciário, fiscalizando o executivo e o legislativo, é que cada um desses poderes vai trabalhar em mais sintonia com a própria população. Né? Sem dúvida. Com o aumento da transparência, sem dúvida algum, o avanço da representatividade, da legitimação de cada um desses poderes. Não, conquista do povo, eu entendo assim. Sem dúvida. Bom, o lançamento amanhã, né? O lançamento amanhã, eu quero convidar toda a comunidade acadêmica, toda a sociedade piauiense para
se fazer presente amanhã às 19 horas na sede da OAB do Piauí. E quero, sem dúvida alguma, agradecer a nossa casa, a Casa da Cidadania, que é a OAB, por estar também apoiando este importante projeto. Não posso também esquecer, Pedro, de destacar que essa é uma iniciativa de alunos da especialização de Direito Eleitoral do TRE. Então, a Justiça Eleitoral do Piauí foi decisiva para essa obra por ter patrocinado e apoiado, através de uma escola judicial eleitoral, todo o debate jurídico que está resumido aqui neste livro. Tá bom, então vamos acompanhar amanhã esse lançamento, doutor Daniel. Parabenizar o senhor e toda a equipe por essa obra que está à disposição dos operadores do direito. Obrigado, senhor. E amanhã vai estar disponível no lançamento ao valor de R$50 e também nas livrarias, principais livrarias do Estado. Obrigado, hein? Vamos para o intervalo.